né? Boa noite. Ó, pessoal, o intuito desse vídeo aqui, dessa conversa, é a gente só resumir a reta real, tirar dúvidas, né, no contexto da sala de aula invertida. Então, é importante que vocês tenham assistido o vídeo antes, para poder perguntar, certo? Mas, claro, havendo dúvidas agora, o mais importante aqui é a nossa conversa, tá? É claro, o que eu vou falar é importante, mas que vocês tiverem para falar é importantíssimo também. A reta real, né? Esse material está em inglês, mas o que é bom, porque você já também ajuda a desenvolver o inglês, porque eu até deixei um vídeo em inglês, né? Para vocês assistirem. E assim, o inglês, aprende-se inglês quando você precisa dele para alguma coisa, né? Por exemplo, tem uma reportagem, uma notícia que está escrito em inglês, e você quer muito saber o que está escrito ali, então você vai aprender. Claro que hoje tem muita tecnologia, então o pessoal vai e põe para traduzir direto, o que não é legal. É legal você colocar só as palavrinhas que você não sabe de inglês, né? Porque é que na minha época não existia isso. Ou você pegava o dicionário e via as palavras, ou você não entendia o texto, né? São recentes, relativamente recentes, essas tecnologias aqui em termos educacionais. Essas 2 últimas décadas aí mudou muita coisa. Mas o intuito é ajudar que vocês precisem do inglês para que possam aprender inglês mais rápido, para poder ter acesso a um mundo de informações que só tem inglês, né? Que o português vai limitar. Mas, claro, quem não quiser aprender, não é obrigado a aprender inglês. Então, assim, as ferramentas de tradução automática, elas são ótimas, excelentes. Se você não quer aprender inglês e quer só saber a coisa, então usa à vontade as ferramentas de tradução, porque elas são ótimas, você vai ter acesso àquele conteúdo, mas só sabendo que não é o jeito melhor para aprender. O jeito melhor que está falando naquele vídeo que eu passei antes é você procurar só as palavras que você não sabe e montar o significado na sua cabeça. Lembrando daquelas regrinhas que mudam a ordem das palavras. Então, os reais números, em português a gente lê os números reais. O inglês, esse D pode ser o, a, os, as. É muito mais fácil que o português. Você não precisa ficar colocando gênero e plural, né? Aqui é D, é para o, a, os, as. Aí quem está dizendo que é plural é esse S de números, né? Enfim, e com esse aqui é só um resumo, dizendo que a reta real é uma reta, né? É uma reta que você faz, onde você põe uma setinha, e para a esquerda você tem os números negativos. Então aqui tem a origem, o 0 representa a origem, à direita os números vão ficando positivos e maiores. Essa reta vai para o mais infinito, para a direita, e vai para o menos infinito para a esquerda. E entre o 0 e 1, você tem toda uma infinitude aqui de números reais entre 0 e 1. Entre 1 e 2, mesma coisa. Tem raiz quadrada de 2, raiz de 3, raiz de 5 é maior que 2. O π é maior que 3, então está entre 3 e 4, mas mais perto do 3. 4,9999 está pertinho do 5, mas não é o 5. Né? A não ser que fossem infinitos 9, aí ele seria igual a 5. Mas como você tem só 4 9 aqui, ele está antes do número 5. E essa é a riqueza dos números reais. Tá? Os números reais eles são riquíssimos em termos de matemática, né? Porque eles têm uma infinitude maior do que a infinitude dos naturais ou inteiros ou racionais. Isso tudo por conta dos irracionais. São os irracionais que incrementam a infinitude dos reais e os tornam tão grandes e tão ricos, né? Mais ricos que os reais têm os números complexos, que a gente não vê aqui na nossa disciplina, mas que quem faz o curso de física vai ver em breve, números... Em mecânica quântica, mais especificamente, né? Você começa a ver os números imaginários, a raiz quadrada de menos 1, e aonde que ele está presente, como que se utiliza, fazendo operações com esses números, por meio
de um objeto matemático chamado matriz, que você multiplica de um jeito especial, tal. Então, quem faz o curso de física vai ver isso muito naturalmente. Quem faz química vai depender um pouco do rumo que for tomar, né? Se tiver algum professor ensinando química quântica também, vai ver os números complexos. Depois tem as funções complexas, tem disciplinas optativas também, que às vezes entram nessa parte do complexo. Então, mais rico que os reais, somente se você entrar nos números complexos, que na verdade é um número que tem uma dimensão a mais, porque a reta real, as retas dos números complexos são duas, o eixo x e o eixo y. O eixo x representando os números reais não imaginários e o eixo y, os números imaginários. Então, é uma coisa que você pula de uma dimensão para outra, né? Isso nos complexos. Mas a gente vai ver aqui só os reais mesmo, eu falei só por curiosidade. Então, assim, isso que eu falei, bom, aí você usa a reta real para calcular a distância. Então, o número 3 está a uma distância de 3 unidades da origem. O ponto P é chamado coordenada. Aqui, deixa eu ver como é. Coordenada P, né? Então, assim, ó, o número associado com o ponto P é chamado coordenada de P. Isso, aí você fala, qual que é a coordenada? Se tiver uma reta real, você fala, qual que é a coordenada de P? Por exemplo, se o P for o número 3, então ele tem a coordenada do P é 3. E esse ponto P, que é a coordenada, que diz da localização, porque em uma dimensão basta você dar um número para achar a localização. Em duas dimensões, você tem que dar 2 números, em 3, você tem que dar 3 números. E como a gente, no nosso mundo é com 4 dimensões, que uma é o tempo, né? Então, se você especificar 3 dimensões, que é o GPS faz, né? E depois o tempo, você sabe exatamente tudo, né? O evento da física, que é o ponto do espaço, um ponto do espaço-tempo. Então, assim, mas só para saber a terminologia, né? Coordenada, que é um ponto da reta real. E tem a questão da distância. A distância é quantas unidades está da origem. Então, para números assim, por exemplo, o 1 está a uma distância de 1 unidade da origem. O 2, 2 unidades. O 3, 3 unidades. O menos 1 está a uma distância de 1 unidade. O menos 5 está a uma distância da origem de 5 unidades, porque distância é sempre positiva. O número é negativo, mas a distância é sempre positiva, tá? Então, aqui, ó, nessa reta verde, só resumindo, o que está à esquerda é sempre menor do que está à direita. Então, eu pus aqui a origem, pus um A, B, C e um menos D. Esse sinal é de menor, logo embaixo a gente vai revisá-los também. Então, esse número, que é o menos D, ele é menor que 0, que é menor que A, que é menor que B, que é menor que C. Porque quem está à esquerda é sempre menor, tá? Por causa que... lembrando que, por exemplo, você tem o negativo fica para a esquerda e o positivo para a direita. Então, cuidado que tem autores em livros que gostam de colocar uma setinha indo para a direita e uma setinha indo para a esquerda, tá? É comum também achar assim. Eu gosto de deixar a setinha só para onde ela está indo para o positivo, mas quando eles fazem setinhas dos dois lados, ele está querendo dizer que você está crescendo a setinha para os dois lados, tá? Mas eu prefiro assim. Então, assim, ó, você pode pensar aqui, por exemplo, que aqui você tem um pontinho só. Aqui seria uma reta. Então, esse ponto é menor do que essa reta. Eu pus aqui como se fosse uma boca, né? Mas se fosse, ó, esse ponto é menor do que a reta. Então, como a gente lê sempre da esquerda para a direita, esse símbolo é o símbolo de menor, tá? Porque o ponto é menor do que essa reta, uma reta imaginária, tá? Uma reta fictícia, caso eu fechasse aqui a reta. O 3 é maior que 2, porque se eu fechar uma reta aqui, ele é maior que esse pontinho aqui. Então, esse é o símbolo de menor, esse é o símbolo de maior. Aquilo que eu falei das desigualdades, né? Deixa eu ver só até onde que vai até aqui. Então, por exemplo, quando você fala, por exemplo, aqui eu estou dizendo que B
é maior que A. Aqui embaixo, eu estou dizendo que A é menor que B. Então, é a mesma coisa, né? Se falar B é maior que A ou A é menor que B, B maior que A ou A menor que B, é a mesma coisa. Só que, então, você pode escrever assim ou assim, tá? Aqui foram explicações que estão lá no vídeo, né? Referente, às vezes, a algumas perguntas da aula que esse conteúdo foi ministrado. Então, a parte do resumo que eu queria falar é essa parte aqui. Agora a gente fica livre para tirar as dúvidas de vocês. Então, eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas, se é importante perguntar sobre esse vídeo aqui, né? Sobre esse conteúdo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver o chat, se escreveram alguma coisa. Ah, legal, o Pedro falou do curso de inglês. Tem cursos legais que aparecem de vez em quando, por meio de algumas instituições. Tinha um curso nacional muito bom também, federal. Esqueci o nome agora, não sei se ele continua, mas era muito. Deve ainda existir essa plataforma, né? Porque era recente. E é muito grande o curso. Nossa, é gratuito, totalmente gratuito, mas um curso que pega desde o básico até o avançado, com vários recursos. São várias horas de curso. Essa plataforma, que eu não lembro o nome, mas que é uma plataforma nacional. Mas eu posso depois retomar e lembrar. Mas qualquer um que vocês acharem também Professor, se o menos B tiver à esquerda e o A, e na questão insinuar que o B é maior que A, no caso vai ser considerado uma pegadinha, né? Você fala... Pode falar de novo, então, que eu vou escrever aqui o que você estiver falando? Menos B Ah, certo. maior Menor que A, Ah, sim. porque você disse que sempre, não adianta, sempre vai ser positivo. No caso é considerado uma pegadinha, né? Quando tá... porque assim, a questão da reta real não é que quem está à direita é sempre positivo, né? Porque o A é uma letra que vai ter um número lá dentro, que pode ser positivo ou negativo. Então não é porque, isso é uma pegadinha, né? Não é porque aqui não tem nada, não tem um sinal, que significa que ele é positivo. Tudo bem, ele pode até ser positivo, dependendo do caso. Então, o que dá para afirmar daqui é que aqui você tem a reta real, é que você vai ter esse valor aqui de menos B, certamente ele vai estar à esquerda do valor de A. Agora, se o B, por exemplo, olha, um exemplo, se o B for menos 1, então menos B é igual a menos 1, que é igual a mais 1 ou simplesmente 1, né? Então, você vê, se o B for menos 1, esse número inteiro aqui seria simplesmente o número mais 1. Então, é bem lembrado o que você falou, não é porque tem um menos. Quando tiver letra, é porque assim, quando tem número, tudo bem. Se tiver o menos, você sabe que ele está à esquerda do zero, da reta real, e ele é negativo. Mas quando tem letra, aí a letra pode ser qualquer coisa. Letra pode ser, nesse contexto, ela vai ser um número, positivo ou negativo. Então, se já tiver se o B significar já um menos 1, então você pegar o oposto de menos 1 é mais 1, né? Ou seja, menos 1 vira mais 1.
Certo, aí tem, ó, tem essa dica da Maria Eduarda, falou do macete do maior e do menor, que o menor se forma 4, o maior forma o número 7. Tem muita gente que gosta dessa dica também. E a Fernanda complementou aqui My English Online, do MEC e da CAPES. Eu acho que, exatamente, eu não estava lembrando o nome, mas é um curso que é do MEC e da CAPES, tá? Para curso superior, então fica a dica aqui desse curso, depois pesquisa no Google. Isadora? Professor, eu não entendi por que o senhor colocou esse menos na frente do -1, do -b. Certo. Ok, é porque eu estou calculando... deixa eu escrever mais completo aqui. Vamos calcular quem é assim, né? Na verdade, quanto vale menos B quando, ó, no caso em que B igual a -1, tá? Então, aqui, então, esse aqui é como se fosse o enunciado da questão, né? Sei lá, um exemplo 1, por exemplo. Então, aqui, aí você fala, por exemplo, sabemos que B igual a -1. Então, menos B é igual a menos, e aqui eu vou substituir por -1. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então, o que acontece? Esse menos aqui é este menos daqui. Este outro menos é o menos do que está dentro da letra B, do valor de B. Por isso que aí menos com menos dá mais 1, você pode escrever simplesmente 1. Então, muito, muito bom você ter perguntado, Isadora, porque tudo isso eu fiz rápido, né? Assim, agora eu fiz aqui de um jeito com mais detalhes. Ficou mais claro? Mas se, tipo, o número B não representa o número à esquerda, que é B também. Tipo, se B for 7 e menos B for 2, como é que fica para resolver esse negócio? Tá bom. Deixa eu pegar aqui no... Deixa eu anotar o seu exemplo e só ver se ficou claro o anterior. Então, esse 2, vou fazer tipo, exemplo 2 aqui. Como que você falou? Se o B for... Se o B for 7... tá. E o A... Se o B for 5 ou 8, alguma coisa. Não, o B é 7 e o A é 5, por exemplo? Não, se o B pode ser representado na mesma reta real dos dois lados. Tá. Não, o B, assim, é uma letra que a gente... porque, assim, as primeiras letras do alfabeto, A, B, C, D, minúsculos, os matemáticos deixam reservado para parâmetro, que é um valor fixo. As últimas letras, que é X, U, V, X, Y, Z, né? Os matemáticos deixam para variáveis. Então, por exemplo, quando você tem uma equação do segundo grau, você usa x² e tal, e aí você tem como resultado. É muito importante essa dúvida que você perguntou, porque tem a ver com essa explicação que eu estou falando. Então, quando a variável pode assumir mais ou menos 2, ou então x é igual a 1 ou x é igual a 5, você tem que pôr um ou, porque nunca o x pode ser 1 e 5, porque 1 é diferente de 5. Então, se B igual a 7, então B é diferente de 5, ou qualquer outro valor. Então, na reta real, só vai ter... Eu já retorno naquela questão para ver se ficou claro também. Por exemplo, se aqui for o B, né, o 5, 7, B assume somente o valor de 7, tá bom? Esse outro que eu coloco, então, o A, que é 5, ele vai estar por aqui, por exemplo. Aqui eu não coloquei onde está a origem, não tem problema, mas só saber, então, que 5 é menor que 7. Então, 5 menor que 7, ou então você põe 7 maior que 5. Mas ficou claro? É um único valor que a letra assume.
Quando é variável, por isso que o nome fala variável, pode variar. Então, você pode falar x é igual a 1 ou -3, ou, mas sempre com a palavra ou, não a palavra e. Aí você me fala se, acho que o André que perguntou, se o exemplo 2 ficou claro, e a Isadora me dá um ok se ficou melhor, deu para entender que, no caso, eu fiz um exemplo sobre quanto vale o menos b, caso b seja igual a -1. Então, eu tenho que calcular menos b, esse menos é do valor que eu quero calcular, menos b é tipo assim, o enunciado está pedindo para calcular menos b, e o B, e a letra B já tem um menos lá dentro. Então, por isso que você vê que você vai copiar e substituir o valor. Quando você passa desse número, da esquerda aqui para essa igualdade, você vai copiar esse menos e transcrever aqui e fazer uma substituição. Ao invés da letra B, ao invés do símbolo B que você está desenhando, você tirou o B e vai colocar lá dentro quanto ele vale, que é -1. Por isso que fica -1. Veja se ficou absolutamente claro. Se não tiver, me pergunta de novo, que eu faço outro exemplo. Porque se num outro exemplo o B fosse positivo... Ficou claro sim, professor. Obrigada. Ah, legal. Ótimo. Exponha, Isadora. Peraí, eu vi um barulho aqui. Maria José? Sim, professor. Professor, e se não tivesse esse menos, seria como? Isso, perfeito. Então, deixa eu fazer um exemplo 3. Vai ficar meio bagunçado aqui, mas é só para não repetir esses números. Então, assim, idem de 1. Não, deixa eu só... Vamos pôr assim, só para resumir, né? Caso B seja igual a 3, então não tem, né? Menos B fica sendo igual a -3. Acabou, aí acaba aqui. Porque, assim, o enunciado do 3 é o mesmo enunciado do 1 aqui, tá? Que vamos calcular menos B, porque a resposta, deixa eu dar uma... A resposta o que você está querendo calcular aqui é o próprio menos B. Assim, por uma questão de enunciado, né? Por uma questão de exemplo, já que a gente começou a falar sobre essa desigualdade, menos B menor que A. Então, a gente vai ver mais exemplos aqui. Peraí, eu vou falar mais uma coisa importante que tem em desigualdade, que é quando você multiplica por -1. Aqui é uma igualdade, né? Veja só se ficou claro. Então, caso B seja positivo, o menos B é igual a -3, porque aqui... então, esse menos é o do enunciado, vamos chamar assim. E o B vale 3. Também é do enunciado, né? Porque está falando, caso B seja igual a 3, vamos calcular menos B. Menos B é igual... Ficou claro, Maria José? Sim, professor, ficou. Obrigada. De nada. Ok, quer ver? Agora, deixa eu fazer um exemplo importante, vou chamar de 4, que é um caso... Por exemplo, na verdade, deixa eu fazer o positivo primeiro. Vamos supor que você tem, assim, menos... fazer o caso positivo. Vamos supor assim, isso aqui a gente vai ver com mais... Deixa eu só ver aqui. Intervalos... Não, tudo bem. Inequações. Porque é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho de inequações, mas a gente não vai ver inequações a fundo. Então, eu vou passar apenas algumas operações, tá? Sobre inequações. Que é o seguinte, por exemplo, se você tiver 5A menor que 15, você vai querer saber
Por exemplo, deixa eu colocar o enunciado completo, né? Por mais que eu esteja falando, mas, ó, dado que 5A menor que 15, aí, digamos assim, você quer saber digamos assim, A, eu vou pôr um risco aí embaixo, só para dizer que é variável A, tá? E não é a A de artigo. A é menor do que, sei lá, 3 pontinhos aqui. Tá? Se fosse um exercício aqui. Então, o que você vai precisar fazer? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, você tem um 5 vezes A menor que 15. Por que eu pus o pontinho, se antes eu não pus? O ponto a gente não põe para se fazer as contas, mas aqui eu estou colocando só para enfatizar que está multiplicando, certo? Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da inequação, e chama inequação, porque como se fosse uma equação, mas com desigualdade. Para a equação, esse EQ de equação é do sinal de igual. Aqui é inequação porque não é o igual, é o menor. Você passa ele dividindo. Então, você vai dividir por... você vai ver que todo número que termina em 0 ou 5, eles são divisíveis por 5. Então, você vai dividir o 15 por 5 e vai dividir o 5 por 5, pelo mesmo número. Então, 15 dividido por 5 dá 3, 5 dividido por 5 dá 1. Então, a sua resposta é A menor que 3. Não precisa colocar o 1 que está embaixo, porque o 1, assim, a gente escreve sempre na notação mais simplificada, né? Então, aqui é a resposta, A menor que 3. Assim, tem maneiras também, por exemplo, quando você está fazendo a divisão da fração, é você perceber que 3 vezes 5 é 15. E aí você simplesmente cancela o 5 dividido por 5, que dá 1, a resposta é 3. Se você achar melhor fatorar o número e já ir cancelando. Eu gosto muito de fazer assim, mas os alunos gostam mais, pela minha experiência, a maioria gosta de pensar, está mais acostumado dessa forma aqui. Mas eu gosto assim porque com números maiores, né? Números maiores, esse método aqui é mais rápido, na minha opinião, né? 5, enfim, aí fica 5 vezes 1, 5 vezes 3, né? Isso, conserva o sinal. Essa é a pergunta, deixa eu ver aqui. Eu acho que a pergunta da Dulcineia foi feita 7 minutos, mas eu acho que é sobre, você falou conserva o sinal, eu acho que é sobre esse exemplo 4 aqui, né? Conserva o sinal, não muda nada. Porque está dividindo por um número positivo, tá? Então, esse exemplo é mais tranquilo, quer dizer, não tem um ingrediente, uma dificuldade a mais que vai entrar no próximo exemplo que eu vou falar. Então, mantém o sinal. Só vai mudar a regra quando você dividir por um sinal negativo, tá? Quer ver? Nós vamos ver agora no exemplo 5. Ó, o exemplo 5. Eu vou mudar, vou chamar de B, né? Vamos supor que menos, dado que menos 3B maior que 21, encontre B. Assim, encontre B já fica claro que você vai isolar o B, tá? Encontrar o B significa isolar o B. É sempre assim, na matemática, quando fala encontre X, é isolar, porque às vezes você pode falar, por que está fazendo tanta operação? É porque você quer isolar
o x. Então, por exemplo, nesse caso B, né? Então, você tem aqui menos 3 multiplicando o B maior que 21. Então, agora, vamos precisar, ó, vamos precisar dividir, é porque você está, quando eu falo dividir, é porque você está dividindo dos dois lados da inequação, mas um outro jeito de pensar é porque, assim, a minha experiência mostra aqui em lecionar fundamentos da matemática, que quando a gente é muito formal, os alunos não gostam tanto, eles gostam mais de regras práticas, né? Que eu entendo. Então, por exemplo, vamos precisar passar o menos 3 dividindo o outro lado da desigualdade, qualquer desigualdade que seja. Então, aqui eu fiz o exemplo, ó, isso aqui é um comentário, vamos precisar passar o menos 3 dividindo o outro lado da desigualdade. Que é assim, por que é dividindo? Porque é a operação inversa. Porque como você está multiplicando, você passa na operação inversa. Tá? Por isso que é dividindo. Ó, dividindo, pois é a operação inversa da multiplicação. Da multiplicação, que é dada por esse pontinho, por esse ponto, né? Multiplicação. Então, você faz a operação inversa. Só que o problema que nós temos é o seguinte, ó. Então, eu vou dizer assim, ó. Cuidado. Porque agora tem um sinal negativo. Com desigualdade, você vai fazer o seguinte. Quando você for dividir, você vai ter que inverter. Ó, então, assim, ao multiplicar ou dividir uma inequação. Inequação, ela vai ter o maior, maior igual, menor ou menor igual, tá? E vai ter variáveis misturadas com números e um desses sinais aqui. Ao multiplicar ou dividir uma inequação por menos 1, a desigualdade muda. Muda em que sentido? Muda. Em que sentido? No sentido que o menor ou menor igual, tá? Vira o maior e o maior vira o menor. Ou menor igual, tá? Mas só para entender a ideia. Então, voltando aqui, ó. Deixa eu fazer. Eu ia fazer tudo de uma vez, mas vamos fazer por partes para ficar mais didático. Tá bom? Vamos voltar aqui. Ó, nós temos que menos 3b maior que 21. Então, vamos primeiro multiplicar por menos 1 nos dois lados. Aí, note que o sinal negativo
vai alterar os 3 objetos. Os 3 objetos. O número à esquerda, a desigualdade e o número à direita. Aqui eu estou deixando bem escrito, bem passo a passo. Então, você fica assim. Então, nós temos aqui, ó, menos 3b maior que 21. O primeiro passo vai ser, vou mudar a cor, eu vou multiplicar por menos 1. Eu quero fazer umas setinhas aqui, que eu acho que fica didático. Quando você multiplica por menos 1, você vai alterar 3 coisas. Ó, é isso que eu estou chamando. Você vai alterar este e este. Só com o sinal negativo. Eu tenho um sinal negativo, você pode fazer com calma. Primeiro, multiplica por menos 1. Então, o menos 3 multiplicado por menos 1 vira mais 3b. Cancela, o sinal negativo cancela. O maior vira menor. Se quiser que eu faça um passo a mais, é assim, ó. Porque eu estou introduzindo aqui, ó, o menos com o menos 3b que já existia, ó. Esse menos 3b é esse aqui, tá? E esse menos é o que eu estou multiplicando, eu estou inserindo a multiplicação. Então, aqui fica menos 21. Então, menos 3b fica 3b. Então, o maior virou menor que menos 21. Agora, nós vamos dividir, ó, dividir por 3. Você vai dividir por 3 os dois lados. Então, vai ficar 3b, você vai dividir por 3, menor que menos 21, você vai dividir por 3. O 3 cancela com o 3, sobra só o b. E o menos conserva. 21 dividido por 3 dá 7. Então, o resultado final desse cálculo, aqui já é a resposta final, ó. B menor que menos 7. O exercício finaliza aqui. Vamos ver as perguntas. Fernanda? Sempre que tiver negativo no número que está à esquerda, eu vou multiplicar por menos 1. Isso, perfeito. Sempre que tiver o menos b na variável ou no número, na letra, né, que você quer achar, no parâmetro, né, que aqui eu estou chamando de parâmetro, seria fixo. Fixo entre aspas, né, porque como ele tem deveria ter chamado de XY, que é melhor mesmo, porque ele assume vários valores. Mas sempre que tiver o menos acompanhando a variável, né, a letra que você quer saber, você vai multiplicar por menos 1. Exato. Porque se o menos já tiver, quer ver, por exemplo, um exemplo 6 aqui. Se você já tiver assim, por exemplo, 12x, vamos mudar para x aqui, tá? Menor ou igual a 36. Então, eu estou usando números mais fáceis, assim, tipo múltiplo de 12 aqui. E vamos supor que o negativo esteja do lado direito, né? Só para complementar um exemplo, a sua pergunta, para pegar um caso diferente. Então, digamos assim, o menos agora, ele não está acompanhando a variável. Então, vou anotar isso aqui, ó. Note que o sinal negativo não está acompanhando a variável. Então, neste caso, não precisa multiplicar por menos 1. Não precisa, porque o menos 1 não está na variável.
Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos... Então, para resolver esta desigualdade, ou esta inequação, que é uma equação funcional de desigualdade, né? Passamos o número 12 dividindo o outro lado. Eu vou pôr aqui, ó, 3 pontinhos, dividindo o outro lado da equação. Então, fica assim, x menor ou igual a menos 36 dividido por 12. Então, isso aqui é x menor ou igual a menos... Eu vou fazer do outro método. 3 vezes 12 dá 36. 3 vezes 12 dá 36. Você manteve, conservou o sinal, cancelou o 12 com o 12. A resposta final é x menor ou igual a 3. Então, é bom, os alunos, a gente gosta, né? Tem que ser organizado assim na hora de fazer, para ficar bem claro para você mesmo e para depois na hora for estudar, né? Ou então na hora, ou senão, um exercício, o trabalho que você vai fazendo. Professor, suponha negativa, vai mudar alguma coisa ou vai continuar esse mesmo processo aí? Se eu tivesse o menos 12x... Se a variável fosse menos também. Isso. Vamos pegar aqui... Professor, Oi. do exemplo 5, sobre que multiplicou por menos 1, a variável não vai mudar também, não? Então, não, assim, esse exemplo 6 No exemplo 5. Tá bom. No exemplo 5. Vai, porque no caso, era assim, o original... Porque o senhor vai sobe bem, por exemplo, 5. Ó, por exemplo, a gente tinha... Por exemplo, ó, a gente tinha isso aqui, ó, nós partimos dessa para fazer os cálculos. Então, por exemplo, quando você multiplicou por menos 1, quando eu multipliquei por menos 1, a variável mudou de menos 3b para 3b. Quer dizer, o termo que tem a variável, que é o b, ele mudou de menos 3b, virou mais 3b. Não coloquei nada aqui porque é um mais. Então, mudou sim, para mais. Mas é que quando você não coloca nada, é o positivo. Não sei se... Professor, e por que Não, eu entendi. É sobre porque bem aqui entre 3 e o B tem um sinal de multiplicação, né? Aqui? Isso. Desse passo de cima, dessa linha de cima para a linha de baixo, eu dividi por 3. Então, eu dividi por 3 o lado esquerdo e dividi por 3 o lado direito. Então, ficou 3b sobre 3 menos 21 sobre 3. E só que aqui na esquerda, como você já tem 3 dividido por 3, dá 1. Ou seja, sobra apenas o b. E 21 dividido por 3 dá 7. Conserva o sinal negativo e pensa só no número agora. 21 dividido por 3. Porque o 21 dividido por 3, 3 vezes 7 dá 21. E sobra o 7. Mas aí não sei se... Aqui eu fiz só o número, tá? O sinal foi conservado aqui. Só para a gente separar sinal de número. Mas podem ir perguntando. Tinha mais gente que queria falar então vai dando nesse exemplo bem mais acima um pouquinho, né, onde o senhor colocou o menos 1 aqui na frente de vermelho. Uhum. Isso aí. Eu pensava, porque o senhor multiplicou pelo menos 1, pelo menos 3 aqui, pela desigualdade aqui e pelo 21.
E isso. Eu imaginava que o B aqui também mudaria. Vamos supor, eu pensava que ia ficar o menos 3 vezes menos B, mas não é não. Ah, entendi. Tá, entendi isso. Ó. Não, é o seguinte, deixa eu colocar de uma outra forma aqui, porque é o seguinte, ó, se você, por exemplo, menos, eu não sei se vai ajudar, mas deixa eu escrever uma coisa aqui, é a mesma coisa que 3 vezes menos B, vê se isso ajuda, ó, porque o sinal ele vai aparecer uma vez só, tá? Quando você tem o 3B, se você multiplicou, você está multiplicando menos 1 no 3B, então fica menos 3B. Ele não vai, do jeito que você comentou, é como se você estivesse multiplicando duas vezes, porque você estaria multiplicando o 3 por menos 1 e depois multiplicando o B por menos 1. Se fizesse isso, você estaria multiplicando por menos 1 duas vezes, que é o equivalente a multiplicar por mais 1, e aí não iria alterar. Então, é porque agora você tem 3B, você vai multiplicar o 3B. Não, agora eu entendi, Tá. professor, obrigado aí. Pode expor. Podem ir perguntando, tinha mais alguém... Professor, por que o senhor dividiu o 3 dos dois lados? Ah, tá, isso, eu esqueci de falar da motivação. O porquê que foi 3, né? Vamos por aqui, ó. Por quê? Pois a variável B é porque, na verdade, deixa eu colocar do jeito mais... Assim, a resposta é porque tem o 3 multiplicando o B. Multiplicando B. E nós precisamos isolar a variável, entendeu? Então, assim, a motivação são duas coisas, ó, dois motivos. Primeiro, porque tem o 3, ó, o 3 está multiplicando o B, então esse é o motivo. Você fala, tudo bem, o 3 está multiplicando o B. E o outro motivo é que nós temos que isolar o B. Então, você tem que deixar ele sozinho, isolado, para saber se B é maior, menor, a quanto. Entendeu? Ficou mais claro? Sim, muito obrigada. De nada. E mais algum? Professor, Aldenise? vai bem no exemplo 6. Aqui. Isso. Porque você não conservou o sinal de menos, porque não deu menos 3, é porque já tem menor igual, é? Ah, não, desculpa, é porque eu errei. Então, muito boa, é que eu esqueci, entendeu? Mas, excelente observação. Tem o menos 3, sim, aqui, ó. Porque já tinha o negativo conservou. Então, deixa eu só dar um destaque, né? Porque como eu errei aqui, só dar uma destacada. Tem sim, viu, Aldenice? Certinho, então. Obrigado. Nada. Mais alguém? No exemplo anterior, eu estava explicando agora. O exemplo 5? Não, o outro, que estava o 21 com 3. 21 pelo 3. É, isso aí. Esse aqui. Isso. Não pode fazer ele direto, não? Assim, isolar o B e pegar o menos 21 e dividir pelo 3? Pode, dividir por menos, pode, só que você tem que estar ciente de que você está dividindo por um número negativo e você inverte o sinal da desigualdade, entendeu? Você pode fazer diretão, só que você tem que lembrar, eu não quis fazer direto para mostrar, assim, eu gosto de localizar a fonte, né, das coisas. Então, por exemplo, a fonte, o que está alterando a desigualdade não é o menos 3, na verdade é o menos, né? Porque, por exemplo, senão a pessoa pode associar, no menos 3 mudou a desigualdade, mas e o menos 5 também vai mudar? Então, eu quis isolar que é o negativo que está mudando o sinal, por isso que eu fiz separado.
Mas você pode passar o menos 3 direto. Quer ver? Vamos ver como é que ficaria fazendo direto. Deixa eu ver. Menos 3b maior que 21. Ó, menos 3b maior que 21. Fazendo direto, fica b menor que 21 dividido por menos 3. Direto assim, entre aspas, né? Ainda assim, eu estou fazendo uns passos. Mas, por exemplo, claro, também outra coisa, é que você pode vir daqui, da primeira linha, você pode vir da primeira linha e já colocar, digamos assim, já escrever essa parte aqui. Quer dizer, não é que, assim, quando a gente faz uma avaliação, coloca uma avaliação, você está fazendo uma avaliação, se você está fazendo para você, assim, vamos supor, que você tem um teste que você está fazendo, se você não precisa desses cálculos intermediários, pode fazer direto. Numa avaliação, que você tem que mostrar o que você fez, é interessante você fazer alguns passos, tá? Para não... o professor não achar que... Porque aí, senão, tem gente que pode ter copiado e tem feito, né? Então, para a gente saber quem fez, que sabe os passos. É uma questão só logística, né? Assim, técnica. Esse negócio de fazer os passos. Só para mostrar que sabe fazer os passos. Mas se para você já compreende um passo só, pode fazer direto sim. Então, podem ir perguntando mais alguma coisa. E eu ia... Não sei, o exemplo 7 eu ia fazer como o exemplo 6. Vamos fazer, por exemplo, vamos fazer menos nos dois. Deixa eu mudar um pouco esses números, mas deixa eu supor que fosse assim. Menos x menor ou igual a menos 3, tá? E aí, a gente tem que isolar o x. Então, assim, temos que isolar x. Então, como que a gente vai fazer, né? A gente vai... Você vê, não tem nenhum número multiplicando o x. Então, nós vamos simplesmente... Então, vamos... simplesmente multiplicar a inequação por menos 1. Então, eu vou aqui dentro, aqui eu vou só copiar ela, tá? Menos x menor ou igual a menos 3. Agora, a gente vai multiplicar por menos 1. Lembrando que, então, ela vai atuar, esse menos 1 aqui vai atuar neste sinal, neste sinal, neste sinal. Então, o menos vira mais, coloca só, o menor ou igual vira maior ou igual, e o menos 3 vira mais 3. Aqui finaliza a questão. A resposta já é essa parte aqui, Porque não tinha nenhum número multiplicando a variável. Bastou só multiplicar por menos 1, deixa eu ver se eu não errei, né? O menos x vira mais x, menor ou igual vira maior ou igual. O igual permanece, não muda nada. O que muda é o menor virando maior. Menos 3 vira 3. Aqui é a resposta. Então, se tivesse o menos dos dois lados... Porque a regra é, se o menos estiver na variável, eu multiplico por menos 1. E inverte a... a regra, digamos assim, né? É assim, Pode falar. Agora eu entendi. O menos 1 só multiplica os sinais. Não multiplica os outros, não. Entendi agora. Isso, perfeito. Foi legal fazer um exemplo só com o menos 1, porque o 1 vezes qualquer coisa continua sendo... Não, multiplicação por 1 não altera, porque 1 é a identidade dessa operação multiplicativa, né? Ela não altera. 1 vezes 10 é 10, 1 vezes 1000 é 1000, 1 vezes 17, 1 vezes 13, 1 vezes 12 é 12. Não altera. O que vai alterar é esse menos, multiplicando, que é o jogo de sinal. Então, legal que você falou isso. A regra é multiplique por menos 1 se a variável estiver com sinal negativo.
se a variável estiver com sinal negativo. Vão perguntando, ó. Muito boa a participação de vocês, essas perguntas, todas as perguntas que vocês fizeram. É muito rica. E esse material aqui, ó, eu vou sempre... deixa eu ver, eu tô compartilhando com vocês. Eu acho que eu já compartilhei esse PDF lá, mas como eu escrevi em cima dele, então eu vou colocar a partir de amanhã essas notas lá, entendeu? Então, se você já baixou, baixa de novo. Depois que eu colocar, eu aviso lá no grupo. Porque vai ter essas anotações aqui. E tá gravando o vídeo também, né? Olha, vê se ficou claro. A gente cobriu exemplos. Deixa eu ver se... Ó, a gente cobriu, porque o que é importante aqui, né? Aqui é importante, então vocês entenderam o que é a reta real, que é uma reta em que cada ponto, ó, cada ponto do número, ó, cada ponto da reta real corresponde a um número real. Por isso que chama reta real. Porque ponto é um número. Tá? Cada ponto da reta real é um número real, só isso. Então, assim, aí você entende a ordem dela, né? Para a esquerda vai ficando negativo, para a direita positivo. Se estiver para a direita do zero, necessariamente aqui vai ter números só positivos e aqui números negativos. E aí tem os sinais de desigualdade, que nós vimos, que é importantíssimo, porque na reta real a gente localiza as coisas, se estão à esquerda ou à direita, com os sinais das desigualdades. E aí você compara números, e isso cria, como você tem números e variáveis, então isso cria uma coisa chamada inequação, que é você misturar três coisas: variável, número e desigualdade. Isso se torna uma inequação, que são todos esses exemplos que nós estamos vendo, são exemplos de inequações. E então essa parte aqui, ela é fundamental para o que a gente vai ver depois intervalos. Deixa eu ver se... tem uma partezinha de conjuntos, que é bem rápida, e intervalos, né, que seria o conteúdo da semana que vem, que está ligado com essa parte de desigualdade. Então, assim, por exemplo, entendeu bem desigualdade, você vai fazer intervalo muito bem, porque o intervalo é uma desigualdade, e aí você faz ele na forma de desigualdade, na forma de conjunto, na forma geométrica, que é um gráfico que eu mostro como é que faz. A gente faz uma cobrinha assim e faz uma bolinha cheia ou bolinha vazia. Vê se ficou mais alguma dúvida desse assunto que eu respondo. Hein, professor? Naquele momento que a moça pediu para o senhor responder direto, acho que era a questão 5. Certo, que eu fiz nessa partezinha aqui, né? Aí, e por que, sim, tipo, depois que ele passa da desigualdade, o 3, ele fica positivo? Por que ele está negativo? Não, você fala esse... Não, a outra, isso. Aí, porque assim, ele continuou como -3. Ah, tá, entendi. Isso, tá certo, é importantíssimo. Porque é o seguinte, ó, porque a operação inversa aqui é a da multiplicação. Deixa eu fazer ele maior aqui. Esse é o 5, né? Vou chamar de 5B. Deixa eu fazer de novo, porque é muito importante.
Essa dúvida é uma dúvida que sempre aparece, que eu esqueci de comentar. Então, por exemplo, ó, vou fazer do mesmo jeito aqui, menos 3b. Então, note o seguinte, ó. Nós temos a seguinte coisa, ó, menos 3b é maior que 21. Então, nós vamos dividir... Não, na verdade, eu estou fazendo no meio de um método direto. Então, só para não mudar o método, na verdade, a gente vai passar para a direita. Mas, aí note o seguinte, ó. A operação inversa é a divisão. Por causa... Operação inversa do quê? Operação inversa desse ponto, né? Dessa multiplicação. Então, como é que fica aqui? B, o maior virou menor, e o 21, então é importantíssimo entender isso. Você fala assim, mas se eu passei para o outro lado, o menos 3 não deveria ficar mais 3? Não, porque a operação inversa é a divisão. Então, aqui, o menos ele transita debaixo do meio ou em cima, né? Porque, por exemplo, ó, se você tiver um menos 1 sobre 2, você pode escrever menos 1 sobre 2, pode escrever 1 sobre menos 2, ou você pode escrever ele no meio aqui, o menos. O menos ele pode ir para cima ou para baixo aqui, tá? Então, aqui vai dar menos 7, mas o ponto principal é porque deixa eu te mostrar um caso que muda a operação no sentido... Que muda a operação no sentido da soma virar subtração. Então, veja se ficou claro que aqui a multiplicação apenas vira divisão, pus parênteses só para ficar parecido com ele aqui. Caso, nessa parte aí, não serve aquela regra, né, de conservar o sinal do maior. Não, aqui é outra... Aqui, não, lá é para subtração de números positivos e negativos, né, aquela regra. Porque cada regrinha, ela tem um contexto, né, então essa que você comentou é para subtrair números positivos e negativos. Que você faz a diferença e conserva o sinal do maior. Aqui é uma outra lógica, né? Aqui você vai passar para o outro lado da equação, pode ser uma igualdade ou desigualdade, com a operação inversa. A operação inversa é multiplicando, está dividindo. Agora, deixa eu fazer um caso que vai clarear, no exemplo 8, que vocês vão entender quando que o menos vira mais. Então, por exemplo, se você tiver y menos 3 maior que 0, o que acontece? A gente vai... Esse menos 3, ele vai passar com a operação inversa. Vou só escrever operação inversa. Então, eu já chamo aí quem levantou a mão. A operação inversa é mais 3. Então, o y maior que 3. Na verdade, pode falar, deixa eu ver aqui, do Cineia. Não, professor, você pode explicar novamente aquela questão número 5, essa última anterior que você explicou, não entendi ela, não. Uhum. Tudo bem, explico sim. Depois eu volto na 8 aqui. A 5, isso. A 5 é o seguinte, a 5 eu tinha feito, do Cineia, a primeira explicação da 5, você entendeu? Que é essa... Entendi. Você entendeu? Tá, tudo bem. Então é o seguinte, ó, só para deixar claro, é o seguinte, ó, essa outra explicação da 5 é um jeito mais rápido de fazer, mas é bom você fazer desse jeito somente
quando você tiver bastante familiaridade com esses cálculos. Porque eu fiz dessa forma para responder a... Acho que é a Fernanda que perguntou. Uma outra forma, mas eu vou repetir aqui. Agora, se você, ainda depois da minha explicação, achar que tá fazendo muito rápido, mantenha a forma anterior, né, de fazer, que ela é mais passo a passo. Então, aqui, ó, a equação original é menos 3 vezes b maior que 21. Porque esse menos 3b tá implícito que tem um parênteses e que tem uma multiplicação. A gente não fica colocando para simplificar, mas tem... Eu pus aqui só para mostrar que agora o menos 3 vai passar dividindo. Então, só que como tem o sinal negativo, aí você altera o sinal, né? Porque aqui, ó, por exemplo, tem um monte de seta aqui, mas espero. Ó, inverteu. Por que inverteu? Inverteu porque é negativo. Porque dividiu por um número negativo. Então, muita informação aqui, tá? Professor, Uhum. eu percebi que aí você trocou o sinal, inverteu, na verdade, e aí no menos 21, não poderia ser ele negativo e o 3 positivo? Isso, poderia. Não, porque é o seguinte, ó, eu fiz muitos passos aqui. Então, eu fiz direto, né? Então, por exemplo, aqui vamos fazer... Então, no caso, fica assim, o menos de baixo, eu vou passar ele para o meio. Né? Para o meio que eu falo, é que ele está alinhado à barra de divisão. Então, fica menos 21 sobre 3. Tá? Daí, aqui você divide em cima por 3, quer dizer, divide embaixo por 3, né? Na verdade, 21 por 3 dá 7, mas esse ficou melhor com o passo adicional que eu coloquei. Ficou mais claro, Aldenice? Ficou sim. Então, o menos pode... Só porque você inverteu o sinal de B, né? No caso aí, multiplicou por menos 1. E teria que inverter o sinal de menor, ficou maior. O maior ficou menor. O maior ficou menor, isso. Uhum. E aí esqueceu de colocar o menos 21. Aí colocou lá embaixo o menos 3, mas daí dá a mesma coisa, né? Exatamente, a mesma coisa. Então, aqui é só para mostrar que o menos 3 vem assim, ao pé da letra, né? Essa expressão é só para mostrar o pé da letra. Ao pé da letra, o menos 3 vem para cá. Depois agora só começa a operação. A operação é remover esses parênteses, porque a gente pode, e o menos vem para o meio aqui. Então, é uma outra operação, né? Tira os parênteses, joga fora, porque não vai precisar dele aqui. A gente mantém os parênteses quando ele precisa, né? E aí fica o menos e perfeito. Então, dá o mesmo resultado, um passo a mais aqui. Agora, só lembrando que essa é uma maneira mais rápida de fazer. Eu tenho menos 3 no começo, eu vou passar ele invertendo na divisão. No caso, eu não preciso botar nem identificar o sinal de menos. Então, lá no resultado, a gente já vai saber que é menos, né? Já vai saber que é menos. Isso. Só que, assim, é muito fácil esquecer de mudar esse sinal aqui, entendeu? É muito fácil esquecer. Então, no questionário que eu vou fazer, vai estar cheio de pegadinha nesse sentido. E, claro, vocês vão poder fazer e refazer à vontade, não é? O objetivo é só destacar a atenção de vocês, né? Para isso, então, vai ter um monte que eu vou passar e não vou mudar isso aqui para ver se vocês clicam ou não clicam, entendeu? Porque é fácil esquecer. Mas pode fazer direto. Portanto, por isso que respondendo a pergunta originalmente, acho que feita pela Fernanda, pode, mas lembra-se, tem o negativo, já muda lá. Já muda o maior para o menor. E se tiver mais dúvidas, pode perguntar. Esse 8 que eu estava fazendo é o seguinte, ó. Eu fiz, né? Ele é bem rápido. A operação inversa, ele está subtraindo, porque assim, ó, aqui, ó, porque é diferente dele estar, ó, aqui, isso aqui significa subtração. Deixa eu escrever no gerúndio, subtraindo 3, tá?
Esse sinal, menos 3, nesse contexto, ele está subtraindo. Quando o menos 3, quando você tem menos 3y, você está multiplicando o y por menos 3. Então, por exemplo, uma coisa é y menos 3, outra coisa... uma coisa é y menos 3, outra coisa é menos 3y. Que na esquerda, a esquerda 3 está subtraindo, a direita, o menos 3 está multiplicando y. E aí, está muito relacionado com aquela pergunta, por que lá não mudou o sinal e aqui mudou? Porque aqui a operação inversa é somar. Então, assim, o que ele veio somando o zero. Deixa eu até fazer mais um passo aqui. Espera aí, que eu acho que vai ajudar. Não, o 3 somou o quê? Somou com quem, né? Somou com 0. Então, 0 mais 3 é 3. É porque aqui eu pus 0. Mas se eu pusesse... Deixa eu colocar... Aqui é fácil fazer isso. Deixa eu colocar um 1 aqui, só para poder entender que, no caso, você está somando com o que está lá à direita. Só para o exemplo ficar um pouco mais generalizado, né? Que se fosse 0, você ia somar 0 mais 3 ia dar 3. Se tiver 1 aqui, fica 1 mais 3, 4. Bruna? Se quiser perguntar, Bruna, levantou a mão, baixou, a gente não te escutou. Qualquer coisa... É que assim, quando a gente entra em inequações, no conteúdo inequações, a gente trabalha várias operações. Aí, por exemplo, você pega uma inequação do primeiro grau, uma inequação do segundo grau, faz várias operações, tudo nessa linha, entendeu? De inverter, é bem tranquilo, só que a inequação vai ficando mais complicada. E se torna a inequação de primeiro grau, que é quando o expoente do y é 1, é tranquilo. Quando é a inequação do segundo grau, já complica um pouco mais, tá? Mas precisaria de várias aulas, se a gente fosse entrar em inequação. Como a gente vai precisar de um aspecto específico da inequação, é esse que eu estou apresentando aqui para vocês. Para poder fazer o intervalo e já seguir para gráficos, tá? Porque inequação, você vai... Talvez, se fizer um curso de pré-cálculo, aí você vê inequação lá. Já no curso de cálculo, eu não sei exatamente, eu acho que não precisa tanto você aplicar a inequação para o cálculo, né? Porque você usa mais equações, digamos assim, né? Com a igualdade, não necessariamente a desigualdade, que é um caso à parte.